gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou o Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. Eu sou Eliezer, falando do sul de Minas. E eu, Bruno Rocha, falando de Guarulhos. E como prometido no último episódio, nós estamos aqui na segunda parte da nossa entrevista com Felipe Shima, Flávio Júnior e Renato Oliveira, falando sobre o tema de empreender e programar. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo, Renato aqui. Tudo massa, Flávio aqui de novo. Tudo certo, Felipe. Valeu. Então, olha, eu vou pular logo para a pergunta que está na agulha aqui para gente, que é... Nós sabemos, né, todos nós aqui somos programadores e nós acreditamos, e se vocês não concordam, fala para gente o que vocês acham, mas nós acreditamos que todo bom programador é apaixonado pelo que ele faz, né? Adora escrever código, adora experimentar e está sempre se atualizando, aprendendo novas tecnologias, né, as coisas que ele gosta. Nós também sabemos, por nossa experiência, que empreender tem muitas responsabilidades que não são diretamente ligadas à tecnologia. Tipo, no meu caso, reunião atrás de reunião atrás de reunião, apresentações, planos de negócios, que não é o meu caso, mas tem contas a pagar, tem todas essas burocracias que não são tão apaixonantes assim para nós, né, que a gente adora mexer com código. E além de tudo isso, ainda existe teoricamente uma coisa chamada vida pessoal, né? Que eu ainda não sei como é que funciona isso, mas a gente não pode deixar de lado. Então a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: como que vocês fazem para programar e administrar um negócio ao mesmo tempo? É bem difícil. Principalmente, assim, eu acho que começa a ficar bem complicado quando você começa a envolver outras pessoas que não são seus sócios. Quando você começa a contratar outras pessoas e você, além de fazer sua função principal, que é programar, a sua função secundária, que é desenvolver a empresa, seja vendendo, seja pensando em novas práticas, pensando em novos rumos, você tem que começar a gerenciar também pessoas. E, tipo, quando você está, tipo, assim, eu falo por mim aqui, porque eu não tenho muita experiência prévia, LabGoods, tipo, 90% do que eu aprendi foi na empresa. E essa parada de gerenciar também é bem nova para mim, assim, tipo, a gente tem funcionário há não tanto tempo assim que a gente tem empresa, e você parar e, tipo, você chega na segunda-feira, eu costumo fazer uma lista de tasks que eu tenho para a semana, e eu fico triste quando menos da metade dela é de programação. Eu acho assim, que uma coisa que deixa bem claro a situação é eu, o Palito e o nosso outro sócio, Felipe, a gente programa assim, no máximo metade do nosso tempo. Então a gente tem bem claro isso na cabeça da gente, de que não dá para a gente ter nenhum de nós três full time desenvolvendo. Então o máximo que dá para fazer é metade do tempo desenvolvendo, metade do tempo fazendo 1 milhão de outras coisas que tem a ver com a empresa. Eu acho que Renato é o que pode falar melhor, porque ele faz tudo. Ele posta no Twitter, ele negocia com o cliente, fala de futebol no grupo do WhatsApp, e quando você vai sair de noite, tá lá ele no barzinho. Pô, então conta a receita, por favor, eu preciso aprender essa receita aí. Eu realmente não sei, mas a gente, como o Shima falou, a gente divide o tempo. A gente não quer largar a programação, tem que ser apaixonado por programação para ter uma empresa de programação. Então a gente não quer largar isso nunca, até porque o fato de a gente se tornar conhecido na comunidade é muito bom para a empresa. Tipo, é bom que a gente devolve para a comunidade o que a gente pegou da comunidade, todo o conhecimento, todo o auxílio. E é bom também o marketing, conexões, projetos que vêm pela comunidade. E para se manter na comunidade, você tem que se manter programando, você tem que pelo menos fazer... Você tem que executar, né? Executando, nem que seja um projeto interno, alguma coisa com código mesmo.
Exato, pronto. Esse negócio de projeto interno é uma coisa que, tipo, eu tenho feito... Hoje eu tô, tipo, mais tocando projetos internos da empresa. Com isso, eu treino um pouquinho funcionário, já também trabalho no marketing ao mesmo tempo. Porque o projeto interno é marketing. Exato. Que, Então, por sinal, a gente esse é o gancho para falar do Fix My Django. Exato. A gente está trabalhando num projeto juntos, certo? A Vinta começou um projeto que é basicamente, eu não sei se vocês têm experiência com Angular, mas alguém que está ouvindo tem, que tem aquele stack tracezinho e ele tem um hint para o erro que você cometeu no Angular. Aí a Vinta começou um projeto desse para Django. Basicamente, na página de erro 500 do Debug True, aparece lá, tipo, talvez tenha a solução disso aqui nesse link. E eles carinhosamente ofereceram para a gente ajudar a manter. Pois é, aí é um projeto que a gente chama de projeto interno, porque não é um projeto para o cliente final. Não é billable? Não é billable, não tem ninguém pagando por isso, mas é um projeto open source, é marketing para Vinta, é marketing para Lab Codes, é algo que a gente está devolvendo para a comunidade, é algo que é útil para todo mundo, é algo que para a gente Exato. mesmo. Não faz sentido você fazer um projeto interno que não seja útil para você, senão senão é só uma colaboração pessoal que você está fazendo. Enfim. E aí entra aquela questão quando a gente fala das coisas que tem que fazer quando você empreende, né? Então a galera pensa muito marketing, venda, não sei o quê, mas pelo menos do lado da gente envolve muito esse outro lado aí de contribuir ao open source, de gerenciar projeto interno. A gente aqui da Vinta, a gente faz muito blog post também, então sempre tem alguém escrevendo alguma coisa. Acaba que quem escreve mais somos nós os sócios, mas tipo, a galera também já está sempre escrevendo. Assim, a gente faz mais, acaba fazendo mais porque a gente meio que tem esse tempo separado já para esse tipo de coisa. Então não é só... Não é part-time só burocracia, é part-time de tudo, assim, sabe? E aí é um pouquinho tudo, de conversar com o estagiário para dar uma dica, de fazer review de código, escrever blog post, contribuir open source, conversar com a galera que está organizando um evento, precisa de um patrocínio. Definir processos, tipo, às vezes você tem que fazer um checklist, porque se o funcionário entra na empresa, ele não sabe como revisar um código, por exemplo. Aí ou você faz com ele, ou você pode fazer os dois. Você meio que padroniza o processo de revisão com um checklistzinho, e aí você faz com ele, mas dá lá o checklist, e aí isso vira um processo, algo que ele pode seguir depois sozinho. Exato, então a gente é metade programador, aí a outra metade vem coaching, vem vendas, marketing, que pode ser atrelado, a criação de cultura, gerente financeiro, enfim. Aí vai. Tá, mas e aí? E a vida pessoal? Tem que sacrificar? Às vezes. Então, aí nesse ponto entra muito, acho que tem a ver, pelo menos lá da vida, assim, tipo, com aquela coisa que a gente tava falando sobre criar a empresa que a gente quer trabalhar. Então, beleza, tem semana que não tem jeito, velho, que tem que ficar até tarde e não tem jeito, porque precisa fazer, então vai ser feito. Mas a gente preza muito por a gente ter uma carga horária bem definida, então a gente, apesar de ser sócio, a gente tenta limitar o horário da gente, o horário comercial, fazer 8 horas por dia, que nem todo mundo, e a não tocar em nada de código no final de semana. E aí, quando eu falo isso, não tocar nada relativo a empresas. Assim, claro que rola open source, assim, eu acabo sempre... Tem um livro de cabeceira lá, que eu sempre estou lendo alguma coisa que tem a ver com uma coisa técnica, sempre estou lendo, mas assim, pelo menos eu tento separar bastante, assim, porque senão eu acabo ficando maluco e isso não é saudável, assim. Eu acho que é importante você ter um limite. Você vê muita gente por aí dizendo, empreender tem que dar 200%. Eu não sei se é por aí. Eu acho que você, assim, tem os momentos de dar 200% e de você ficar esgotado e não aguentar mais, mas eu acho que na média, tipo, o normal não deve ser isso. Isso deve ser esporádico, assim. O normal deve ser você trabalhar numa quantidade de tempo saudável e ter tempo para você fazer suas coisas também tranquilo.
Exato. Eu sou um pouco mais descontrolado em relação a isso. Eu tenho vida social normal, mas antigamente eu fazia mais isso, tipo, entrava no final de semana e por parte daquele negócio que vocês falaram também da paixão, você termina não ligando para isso, só que você com o tempo começa a sentir os efeitos colaterais. Hoje eu procuro nos finais de semana, se eu for fazer alguma coisa, é estudo. Também atualmente eu estou lendo 4 livros. 2 técnicos e 2 não técnicos. Aí eu sempre estou procurando ler alguma coisa. Uma coisa que eu faço bastante é ler código. Fico vendo por request, tá ligado? Isso é algo que eu não fazia também, mas sempre que eu estou em dúvida como alguma função funciona, entra dentro do código, vê. Eu estudo, assim, minhas fontes de estudo é essa. Visual, né? Estudo visual, exato. Eu fico lendo o código dos outros. É legal mesmo. Aí toco maracatu. Pô, você é um dos meus, então. Eu também gosto de ler vários livros ao mesmo tempo, mas eu vou confessar que eu já não entro mais, já não leio tanto livro técnico, livro de código, sabe? Eu já não sou de fazer muito isso, não. Eu já fui muito de ver pull request, de ficar lendo código e tal, mas acho que é por causa do cargo, né, que mudou um pouco, então eu não tenho nem muito tempo. Outra pergunta para vocês: verdade ou mentira? É possível ser um ótimo programador e um ótimo administrador sem prejuízo em nenhum dos dois lados? Verdade. Eu acho que é verdade. Né? Eu não me considero nenhum dos dois ainda. Mas acredito que dá sim para você chegar a... Agora, vai tudo da saúde, e quando eu falo saúde não é saúde financeira, mas é da saúde do seu emprego mesmo, entendeu? Se você tem um emprego que é equilibrado, que você tem os projetos, mas nenhum tá naquele, tem que entregar para ontem, você consegue se dividir bem, entendeu? Dá para fazer bastante coisa com 4 horas de código por dia. Tem que dividir, eu acho, né? Não dá para ficar, várias tasks se como é que eu posso dizer? Entrelaçando. Se sobrepondo. Não pode ter overlap, né? Não pode ter overlap. Isso é uma coisa importante. Troca de contexto é uma coisa que é ruim, é bem ruim. Assim, é uma coisa que a gente mais aprendeu assim, nesse processo, que na vida foi isso, que trocar de tarefa acaba com você e desgasta bastante. Então, e acaba com as 2 tarefas, né? Então, a gente procura sempre separar. Então, sei lá, a forma que eu organizo, por exemplo, eu faço as coisas da empresa de manhã e à tarde eu programo. Eu costumo separar bem assim, tem funcionado ok. Eu separo mais por task, mas defino bem, essas tasks eu vou fazer agora, essas aqui eu vou fazer mais tarde, controlo tudo com a ferramenta de to-do list, e aí vou botando os lembretes. Tem lembrete que fica desde o mês passado voltando, mas você vai conseguindo fazer. Eu estou aprendendo com o pessoal lá da empresa a fazer bullet journal. Aí eu estou tentando... eu vejo a quantidade de testes que de um dia eu passo para o dia seguinte, eu estou tentando diminuir isso. Mas eu também faço mais da forma que o Palito faz. Eu gosto de ter uma noção do que eu tenho que fazer na semana, e na semana eu divido no dia as coisas que eu tenho que fazer, que está sempre bem misturado assim, código e outras coisas da empresa. Só que tem que tomar cuidado para não ficar misturando o contexto toda hora. Exato. Né? Tem que dividir um pouquinho, agrupar o que dá para agrupar. Exato. Definir os outputs certinhos. Aí vai. Eu acho que vocês acabaram de responder a minha pergunta, que era justamente... Eu queria saber se vocês tinham alguma técnica, alguma metodologia para fazer esse context switch, né? Para você falar assim, agora é a hora de fazer isso, agora é a hora de fazer aquilo. E como é que vocês se administram para não perder o fio da meada e continuar entregando, né? Terminando todos os seus tasks aí, completando eles. Então eu escutei, por exemplo, to-do list... Eu escutei bullet journal, que eu não conheço o termo, vou pedir para vocês explicarem para mim aí. E também eu acho que eu escutei falando assim, manhã eu faço uma coisa, na parte da tarde eu programo. O que vocês usam?
Dá um pouquinho mais de informação aí pra gente sobre a sua forma de administrar suas tarefas. Pronto, basicamente, assim, eu acho que a forma mais primitiva do Bullet Journal. Bullet Journal, tipo, acho que tem até um site que é bulletjournal.org, que é basicamente uma marcação para suas tasks ou qualquer outra coisa que você tem que anotar no caderno. Eu gosto muito de usar caderno físico mesmo. E quando você termina uma task, você marca um X, e, tipo, tem toda uma legendazinha assim. Eu uso a forma mais simples, que eu só uso a legenda, tipo, lá no Bullet Journal tem, você tem que fazer suas previsões para o ano. Não faço isso. Eu procuro geralmente eu faço isso, tipo, no domingo de noite, pensar no que eu tenho que fazer para a semana, certo? Para eu já chegar na segunda de manhã com um guia, certo? E aí eu vejo as minhas testes da semana alinhada com minhas reuniões, porque é uma coisa que me criticam muito, mas eu tenho bastante reunião. Alinhar com minhas reuniões, certo? E tentar prever, eu não sou muito bom ainda nisso, prever o que é que eu vou conseguir fazer no dia, entendeu? Aí dá uma sensação de completude, assim, quando você consegue fechar mais testes do que você deixou aberto no dia. Eu sou bem metódico, assim, mas se for para resumir, a técnica que funciona muito bem para mim, que eu vejo funcionando para a maioria das pessoas, é checklist, assim, tipo, você escrever o que você tem que fazer. Então, o meu processo é meio maluco, mas funciona para mim, assim, eu tenho vários níveis de checklists. O primeiro deles é o e-mail, então minha caixa de entrada está sempre limpa. Então, tudo que está na minha caixa de entrada é porque eu tenho que tomar alguma ação com relação a isso. Então, e como eu passo o dia olhando o e-mail, então sempre estou me alertando sobre as coisas que eu tenho que fazer, ou então sobre as coisas que estão dependendo de mim para alguma coisa assim. A outra coisa que eu uso é o Wunderlist, que é um aplicativozinho que tem na web, tem mobile, tem tudo que é forma. E aí eu saio colocando lá assim, coisas de médio e curto prazo. Então, tive uma ideia, lembrei de alguma coisa que tem que fazer, eu jogo lá. E outra coisa que eu uso muito, e aí, assim, comecei usando Evernote, mas aí o Evernote tá cada vez mais complicado, cada vez com mais feature, e aí não, assim, só faz pesar no computador e no celular, e aí eu parei de usar o Evernote e hoje em dia estou usando o Simple Note, que é só um bloco de texto que eu vou anotando lá as coisas que eu preciso do dia. Então, as coisas que eu sei que eu consigo resolver no mesmo dia, eu anoto no Simple Note. Se eu vejo que eu não vou conseguir no dia, eu faço meio que o que o Renato faz no jornal dele lá. Eu crio uma entrada para o próximo dia e adiciono as coisas lá. E eu vou, à medida que eu vou fazendo, eu coloco um okzinho lá do lado da tarefa. E da mesma forma, quando eu vou completando as coisas do Wunderlist, que são coisas mais, que assim, não tem um prazo mais não é do dia a dia, são coisas que vão levar mais tempo, dou ok, completo a tarefa lá no Wunderlist. E no e-mail também, tem algum e-mail lá que eu já fiz tudo que eu podia fazer, não preciso tomar mais nenhuma ação, eu movo para alguma pasta, boto como arquivado. Só uma coisinha antes de Palito falar. Eu tenho... Shima falou de vários níveis de tasks, né? Eu tenho vários níveis de cadernos. Eu tenho, tipo, um caderno que eu levo no bolso. Se eu lembrar alguma coisa na rua, eu anoto. Eu tenho um caderno que fica na cabeceira da cama, porque eu tô lendo alguma coisa e achei interessante, eu tenho que pesquisar depois. Eu gosto de anotar, porque minha memória não é muito boa. Aí eu fixo mais um pouco. Eu uso basicamente o e-mail como o Shima usa, só que ao invés de arquivar, tu arquiva, né? Os e-mails da caixa de entrada. Isso. Na pasta, né? Eu deixo como não lido os que eu preciso voltar e uso muito o Wunderlist. E aí, bem parecido com o Shima, só que ao invés de, no começo do dia, colocar em outro lugar, eu uso o hoje, semana, eu uso o hoje e o semana do Wunderlist, que ele já agrupa o que é que você tem que fazer hoje, o que é que você tem que fazer na semana, ele já agrupa certinho. Então eu sempre coloco datas, deadlines para o que eu tenho para fazer em cada dia. Eu acabo mudando muito os deadlines
colocando para frente, mas é legal porque eu sei que eu não vou perder aquilo ali. E aí tudo que surge de ideia eu coloco no underlist, mesmo que eu demore para voltar depois, eu coloco numa pasta específica lá para voltar mais tarde, mas aí eu não quero perder nenhuma ideia, porque às vezes surge alguma ideia de gerência, por exemplo, algum processo que a gente pode mudar na Vinta, alguma checagem a mais que a gente tem que fazer antes de mergear, alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar a satisfação do cliente, tipo, por exemplo, traquear o modo do cliente. A gente faz isso aqui na Vinta, a gente tem um tracking de se o cliente está feliz ou está triste. Toda semana, na reunião, a gente diz, o cliente pareceu triste, pareceu feliz. Isso foi uma ideia que surgiu, a gente anota essas coisas para não perder e volta depois de um mês, depois, enfim, a gente vai colocando um lembrete para voltar. Mas essas são as ideiazinhas que surgem no dia a dia e você não pode perder, então você tem que guardar isso em algum lugar. Acho que não importa a forma, mas você tem que guardar e voltar aquilo. Então você tem que ter alertas para voltar, e você tem que agrupar nos dias que você vai fazer cada coisa. E assim, eu acho que não tem nada a ver com você ter ou não ter boa memória. Eu acho que você tem que anotar. Você vai perder, vai ter muita coisa, você vai perder alguma coisa. E aí, principalmente quando tem coisa relativa a cliente, tipo, quando o cliente pede alguma coisa, você deixa entregar, você perde um deadline, isso passa uma impressão muito ruim. Então, você ter tudo anotado te garante que alguma hora você vai ver e que você vai se lembrar daquilo. Exato. Bom, essas dicas são todas interessantes, né? A gente vai deixar aí os links dos aplicativos, né? E da metodologia lá, o Bullet Journal que vocês comentaram. Mas eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui. A gente estava falando um pouco sobre gerência e no episódio passado vocês comentaram que estão utilizando Python, né? Vocês todos. Bom, basicamente eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é qual que é a importância do Python na vida do empreendedor programador. E a segunda é, se vocês tivessem escolhido uma outra linguagem mais burocrática, vocês acham que seria mais difícil? Sim, porque uma linguagem mais burocrática significa uma menor comunidade? Sim, acho que tem muito a ver com isso. Acho que se for ver, assim, as comunidades estão muito... As comunidades mais fortes, elas têm uma relação direta com o fato da linguagem ser menos burocrática. E aí, quando a gente fala menos burocrática, a gente tem não só a ver com o programar em si, mas menos burocrática com você participar daquilo ali. Então, o fato de, assim, as linguagens open source, elas têm uma comunidade mais forte. Porque você não precisa pagar R$1.500 para ter uma certificação ou uma licença para poder desenvolver ela. Exatamente. Mas eu acho que tipo, Python é importante na vida do empreendedor, assim, pelo menos na nossa, por conta da comunidade. S2 comunidade. Isso. E na prototipação também, eu acho, né? Tipo, a gente consegue tirar do papel ideias, fazer processos internos usando scripts aqui, sei lá. A gente tem um bot, por exemplo, a gente tem um bot no Slack que eu coloco lá I learned e coloco alguma coisa, e isso vai para seção do site da Vinta que é Lessons Learned. Então é tipo um microblog que a gente tem no site da Vinta, onde a gente coloca aprendizados pequenos que você tem no dia a dia. Por exemplo, não use tal função, ela é deprecated. Ou isso aqui vai ser deprecated em Django 2, então evite fazer dessa forma. Enfim, o que você for aprendendo em coisinhas pequenas, coisas para você tomar cuidado, vai colocando nesse Lessons Learned. A gente não conseguiria implementar isso em uma linguagem burocrática. Não seria tão fácil de prototipar um projetinho pequeno desse, que é parte do processo da gente, em uma linguagem burocrática. Então, e só para não entender mal, conseguiria sim, só que o tempo hábil para implementar isso não era tão... Exatamente. Não iria valer a pena, seria um custo muito grande para implementar. E, além disso, essas linguagens, basicamente, Python, JavaScript e Ruby, eu acho assim, as três principais que o pessoal usa em startups. Porque elas são linguagens mais fáceis de você começar a programar, são linguagens que, talvez JavaScript não, mas são mais legíveis, são mais fáceis de ler. Enfim. Acho que Ruby também, não. Mais expressivas. Tem várias libs abertas para você usar, enfim. Isso também tem tudo a ver com empreender. E isso volta de novo para a comunidade, né? Porque
é assim por causa da comunidade, então tudo se reduz à comunidade. Tem uma comunidade forte que consegue fazer as livres, consegue compartilhar conhecimento, compartilhar código, enfim. Exatamente. Legal, eu gostei muito dessa ideia aí que vocês falaram do bot, do Lessons Learned. Eu vou conversar aqui com o meu chefe, né? E vou ver se ele gosta da ideia pra gente implementar algo assim, porque vira e mexe acontece, né? Da gente descobrir alguma coisa legal e acaba perdendo a oportunidade de passar pra frente, né? Então gostei da ideia. O problema não é nem descobrir uma coisa legal, é descobrir essa coisa legal umas 3 vezes, pelo menos, né? Exato, você sempre esquece, né? E aí você relembra várias vezes e dá um déjà vu, assim. Você fala, não, mas eu acho que eu já sabia isso. Mas eu acabei de aprender de novo. Inclusive, o engine do Lesson Learning, a gente está extraindo, assim, a gente fez isso, protótipo acoplado no site da gente, e agora a gente está extraindo. Então, em alguns dias deve estar, acho que quando sair esse podcast já vai estar no ar, uma lib open source para você acoplar isso no seu projeto Django e ter o seu Lessons Learned interno da sua empresa. Bem bacana. Legal, a gente usa atualmente o IRC, mas também dá para criar bots em Python, em outras linguagens, é bem legal. Ainda assim, um pouco dentro do assunto que a gente estava falando antes, que vocês estavam falando aí de metodologia para organizar as tarefas, mas a gente está falando das tarefas do empreendedor programador, né? Vocês como sendo aí os donos da empresa, né? Os empreendedores. Agora, quando a gente passa para falar do time, aí a coisa fica um pouco mais complicada, né? Porque vocês vão crescendo, né? A empresa vai aumentando o número de pessoas no time. E se a gente lembrar um pouquinho aí, quando a palavra startup virou moda, junto com essa palavra vieram as outras palavras que viraram moda, né? Que foram as metodologias ágeis. Scrum, Lean, Kanban e mais um monte de siglas e metodologias que prometem acabar com a burocracia, fazer com que as coisas realmente sejam entregues e que você tenha a visão geral do que está acontecendo no seu time, né? Então, para vocês aí que tem, vocês mencionaram que tem estagiários, que tem outras pessoas trabalhando com vocês, 2 perguntas. Vocês acham que as metodologias ágeis, essas que a gente sabe que são famosas, estão mortas, né? Elas já passaram a época delas? E se isso for verdade, como é que vocês fazem, né, na prática para organizar as tarefas do seu time? Então você pegou o projeto lá do seu cliente, você tem um monte de você tem um backlog gigante lá de coisas a serem feitas. O que vocês fazem na prática? Que ferramentas vocês usam para isso? Fala aí, começa aí. Eu vou começar porque... Fala que se preparou para essa pergunta. Eu estudei para essa pergunta. Eu estava achando que vocês iam perguntar isso e li um pouco sobre isso. Mas, enfim, se estão mortas, elas não estão mortas, mas elas viraram commodity, eu acho, e, tipo, se quebraram. Tipo, o Scrum era um processo mais fechadinho, que tinha uma série de coisas que você tem que fazer, e hoje em dia você tem times que implementam parte disso, times que implementam outra parte, e eu estava lendo sobre isso, e no Spotify, por exemplo, tem vários artigos que falam sobre isso, depois vocês podem linkar em alguns deles, que o Spotify ele tem um processo ágil que é bem diferente. Ele dividiu a empresa grande Spotify, os times de desenvolvimento, em vários times menores que funcionam como microempresas. E elas têm uma certa liberdade de escolher como elas vão fazer a metodologia ágil. Qual metodologia ágil eles vão seguir? Na verdade, não é qual, né? Porque não tem mais isso. É quais pedaços das metodologias ágeis cada time vai seguir. Então, no Spotify, por exemplo, eles têm um time grande que é dividido em times pequenos e cada time pequeno usa um pouco de maneira diferente as metodologias ágeis. Então, eu acho que acabou isso de Scrum e só tem um jeito de fazer Scrum, só tem um jeito certo de fazer. Isso acabou. Hoje em dia, o que você tem várias... O que adapta melhor, né? Oi? O que adapta melhor para a sua... O que adapta melhor, mas no formato de boas práticas. Então, você tem uma série de boas práticas que você tem que levantar e considerar, implementar, como, por exemplo, Continuous Integration, que para mim tudo deveria ter, Continuous Delivery, aí talvez nem tudo deveria ter, talvez certos produtos deveriam ter, outros não. Aí você tem Pair Programming, aí você tem, enfim, 1 milhão de boas práticas que você tem que implementar ou não, mas
dentro dessas boas práticas tem vários conceitos, como, por exemplo, colaboração com o cliente, como, por exemplo, definição do que está pronto, o que não está pronto, que aí essas coisas, os conceitos principais, eles não morreram e nem vão morrer. Mas o que você vai implementar de técnica, se você vai implementar pair programming ou não no seu time, aí depende do seu time. Sobre o futuro assim, do ágil, tem uma palestra muito legal, acho que todo mundo tem que ver, do Uncle Bob. Depois eu posso botar o link aí, que ele meio que fala sobre como o processo que rolou, né, desse negócio de metodologias ágeis, de tipo, ela foi criada por desenvolvedores, para desenvolvedores, então era uma forma do desenvolvedor, que é uma criatura, na maioria das vezes, extremamente, sei lá, bem agitada, assim, com muita ideia e que quer fazer muita coisa. Como é que a gente coloca um processo que se adeque legal a ele, que ele consiga controlar essa agitação dele, consiga fazer as coisas de uma forma legal. E como isso hoje em dia virou uma forma de como a gerência da empresa controla os programadores. Então, deixou de ser uma coisa de programador para ser uma coisa de gestor para o programador. Então, na palestra ele fala meio que isso é como se fosse uma deturpação do manifesto lá, do que eles queriam com o manifesto ágil. Eu acho que isso faz muito sentido o que ele falou. Esse negócio de certificação, Scrum Master, tipo, isso é uma burocratização e não sei se é sempre benéfica e assim, eu acho que quando a coisa deixa de ser uma coisa que está ali para favorecer o processo do programador e vira uma forma de controle, ela deixa de ser tão legal. Então, assim, eu vou botar o link depois eu mando o link dessa palestra, é bem legal, e aí a gente pode começar a pensar como é que a gente torna isso, tipo, traz de volta o ágil para ser uma coisa para o programador. Hoje diferente do que eles falaram, eu vou falar um pouco da experiência que a gente tem em um cliente em específico, que eles clamam por ser, eles se dizem ágeis, só que é uma parada, como o Shima falou, mais uma imposição dos C-level directors da empresa para baixo, do que realmente uma coisa colaborativa de como deveria ser, entendeu? E a gente briga bastante com eles, na real, para tentar ajudar eles a parar com isso de ser só uma parada de imposição e começar a dar sentimento de completude das coisas mesmo. Eu terminei essa fase do projeto para os desenvolvedores, entendeu? A gente, hoje a gente se adapta bastante à realidade do cliente. A gente entra no time do cliente e segue o processo dele e tenta, como consultores, enraizar a cultura que a gente tem na empresa, que a gente considera como certa, que a gente tem na empresa, que a gente, nos nossos projetos internos, a gente faz e a gente sabe que dá certo, tenta enraizar essa cultura no cliente. Porque a gente, como consultor mesmo, a gente não é só desenvolvedor de software, o nosso papel é fazer com que o cliente, de N maneiras, lucre mais, certo? E a gente sabe que você vai lucrar mais desenvolvendo software certo, sem dor de cabeça, sem dar burnout nos seus desenvolvedores, sem N fatores. E tem literatura suficiente para isso, provando e embasando a gente, entendeu? E hoje a gente tem um cliente que a gente briga bastante com ele. Na verdade, os dois. Sempre rola uma briga de, vamos tentar botar mais coisas nessa sprint. Não vai botar. Já é quarta-feira. Eu para finalizar esse tópico aí, eu só queria saber o seguinte, na prática mesmo, o que vocês usam aí? Vocês estão usando o bom e velho GitHub lá? Abre uma issue, entrega na mão do desenvolvedor e fala, toma que o filho é teu, resolve? Ou vocês têm alguma ferramenta aí que vocês utilizam para gerar esse controle, não tão micro, mas um controle assim de como as coisas estão andando no time de desenvolvimento? Deixa eu começar, porque eu acho que eu sou mais experiente nisso. Hoje eu uso Trello, GitHub Projects, Pivotal e Gira. Só isso. A gente, internamente, a gente usa bastante Trello,
Só que a gente está testando o GitHub Project. Não estou tão satisfeito assim ainda não, mas estou tentando entender. A GitHub Project é basicamente um Kanban de issues do GitHub, que eles botaram recentemente no último release deles. E para os clientes, a gente usa o Pivotal, que eu gosto, assim, acho que dos 4 é o que eu mais gostei até agora. E para outro cliente, a gente sofre com o Gira. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Tu usa a ferramenta de estimativa do Pivotal, sim. O cliente manda tu usar e... Não, a gente estima, e no início era bem caótico, e ele tá se... adaptando. Porque o Pivotal é bem inteligente. Ele calcula para você, tipo, quanto é que ele acha que você vai entregar, e recentemente tem sido bem fiel, assim. Uma coisa que eu tava lendo é que os próprios caras que escreveram o Manifesto Ágil estão pedindo perdão por terem vetado os pontos de estimativa. Porque hoje em dia é muito mais importante do que estimar a tarefa e o esforço que fazer ela, é medir o resultado dessa tarefa. O valor dela, que é bem relacionado ao Lean Startup, né? O processo Build, Measure, Learn do Lean Startup. E tem um movimento novo de Agile, que é o Modern Agile, que aí ele já pegou essas coisas do Lean Startup e está dizendo, esquece a estimativa, o que tu tem que fazer, na verdade, é medir se o valor daquilo ali tá, se essa feature nova agregou valor ou não. E não medir, tipo, essa feature gastou muito, porque teve... Não importa, se ela gastou muito, mas... o valor dela foi equivalente. Exatamente, e ela valeu a pena implementar. E o que é que a gente faz aqui? A gente usa o Trello, só que como o Trello é muito livre, né? Ele não força você a nada, você pode fazer quantas colunas você quiser e tal. A gente tem um processozinho simples, mas que a gente define o que é que cada coluna do Trello significa, o que é que backlog significa, o que é que to-do significa, doing na current sprint, develop, staging e done, que está em produção mesmo. A gente define o que é que cada coisa significa, define o que é que significa done. Done tem que estar sendo usado. Sendo usado. Testado pelo cliente. Produção testada pelo cliente, que é uma definition of done, é uma coisa do Agile clássico. Enfim, a gente pegou várias técnicas do Agile e colocou no nosso processo, e aí montou o nosso processo. A gente usa o Trello, usa o GitHub, mas mais como controle de versão mesmo, pull request, revisão de código nos pull requests, todo código que é magiado é revisado, acredito que sim. Na LabCode também, né? Na LabCode também é assim. Slack pro dia a dia. Slack pro dia a dia, a gente faz meetings toda semana com o cliente, e aí apresenta o que é que rolou na sprint, a sprint é semanal. O Meet a gente faz na ferramenta que está funcionando na hora. Fica variando, Skype, Hangout, 1 milhão de outros, assim. O que rolar na hora, a gente usa. Exatamente. Mas, assim, eu vejo muita gente criticando o Trello por essa questão de ser muito solto, assim. A esperança que a gente tem aqui se seu projeto não é monstruoso, não é uma coisa gigantesca, ele funciona muito bem. E uma das coisas que eu mais gosto do Trello é que o cliente entende o Trello. Então, o cliente consegue acompanhar o que está rolando só de olhar para o Trello. Se você botar um Gira, um GitHub, fica mais complicado. O Trello ele é bem user-friendly, assim, e não depende de você ser técnico para acompanhar. E não me entendam mal. Tem pessoas que eu confio muito que dizem que usam o Gira, assim, lindamente. Que tipo, não, a gente criou o processo, configurou o Gira assim desse jeito e tá perfeito. Meu cliente não faz isso. Eu já trabalhei com um cliente que era uma startup grande, a gente fazia meio que tinha augmentation com eles, então a gente auxiliava o time existente já, então a gente não tinha como impor nosso processo. Mas o jeito que eles configuraram o Gira, porque no Gira você configura o workflow, você configura o próximo status da issue, dependendo do que acontecer. Eles configuraram muito bem, e tipo, eu não tinha problema nenhum, funcionava muito bem. Mas eu acho que o principal de tudo é, como eu estou dizendo, volte aos princípios do Agile. Qual é o princípio? É colaboração com o cliente, ao invés de negociação de contratos. Isso é uma das frases lá.
Então, tipo, garanta que o cliente está colaborando com você. Se o cliente estiver no Slack, se o cliente estiver acompanhando o Trello, estiver testando as coisas que você entrega e estiver feliz com isso, acabou. Isso é Agile. Olha, vocês falaram um monte de coisas assim, muito bacana. Se eu for falar aqui, mencionar cada uma das coisas que eu concordo, nós vamos fazer mais um episódio aqui, tá? Mas, tipo assim, eu tô com o meu checklist, sabe? O meu buzzwords aqui. Você tá falando as coisas, eu vou fazer yep, concordo. Então, foi muito bom de escutar tudo isso, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, pra gente poder, então, terminar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, como que nós já mencionamos várias ferramentas, tanto de aplicativos e links de produtos e serviços que vocês mencionaram que vocês usam. Para fechar, eu vou pedir para cada um de vocês dar para a gente assim, qual uma coisa que você gostaria de compartilhar com as pessoas que estão interessadas em empreender também e programar. Tipo, se você tiver que recomendar um site, ou um livro, ou um filme, ou o que for assim para uma pessoa, o que vai ser? Um para cada, então. Um livro, o Rework. Rework do DHH, o cara que criou o Rails, e o sócio dele do Basecamp. Foi um livro que eu li assim e me deixou bem fascinado. O que eu vou falar aqui é meio que uma piada interna aqui na Vinta, a gente sempre tá brincando com isso, que e aí eu falo, eu nem cheguei a assistir o filme, eu só vejo essa partezinha do filme que a gente repete aqui constantemente, que é uma cena lá que tem um consultor falando para os vendedores de uma empresa, e aí ele escreve no quadro assim, botar A, B, C, ABC, né? E aí fala não sei o que, e aí ele vai explicar o que é ABC. Então, ABC é Always Be Closing. Então, você quer empreender, a coisa mais importante, assim, para falar a verdade, até mais importante do que código é você vender. Então, fazer código é importante, fazer código bom é muito importante, fazer um produto legal é muito importante, mas para empreender, a tarefa, acho que mais difícil para a gente que é programador é aprender a vender. E aí, a ABC vale também para Always Be Coding. Então, a indústria é ABC, Always Be Coding and Closing. Eu colocaria ler o Hacker News. Eu vejo que tem muito programador que não sabe o que é o Hacker News. O site é news.ycombinator.com, Y-Combinator. Depois bota. E aí, tipo, é essencial ler esse site, porque é lá que sai primeiro tudo de empreendedorismo e de startups, e todas as buzzwords do mundo aparecem primeiro lá. E aí, ler esse site, acompanhar as discussões, especialmente, porque basicamente é um fórum onde alguém posta um link, e aí tem uma discussão sobre esse link. Dispensar os trolls, né? Dispensar os trolls é sempre... O primeiro comentário sempre é negativo, você dá o fold no primeiro comentário, você lê os comentários de baixo. Porque se alguém postar qualquer coisa lá, vai ter... Por exemplo, alguém postar alguma coisa sobre Python 3, vai ter um cara dizendo, mas eu uso Python 2, é muito melhor. Você dá fold nesse cara, lê os outros caras. Mas aí, enfim, tudo sai lá primeiro. De boas práticas de Agile, a boas práticas de venda, boas práticas de SEO... como gerenciar seu time de desenvolvimento, como entrevistar para contratar o melhor desenvolvedor possível, qual é o novo framework front-end que inventaram. O de ontem, né? O de ontem, enfim. E só mais uma coisa, não seja sacana. Tente sempre fazer, assim, tipo, o que você acha realmente certo. Porque, assim, querendo ou não, alguém vai sacar que você tá tentando passar a perna em alguém no futuro. Isso aí é o antigo slogan do Google, né? Don't be evil. Exato. Porque essas coisas, ainda mais hoje em dia, que tipo, tudo se propaga muito rápido, se você fez uma besteira, a chance de muita gente ficar sabendo da besteira que você fez é muito grande, mas
Esse não deve ser o motivador. Exato. Essa é a realidade, mas... A realidade é, não faça besteira, porque vai todo mundo saber, mas a base é não faça besteira. Seja uma pessoa boa. E não ofereça 0,5% para um cara que vai desenvolver todo o seu produto. Eu acho que essa... Pode crer. Muito legal essas dicas de vocês aí. Então, olha, eu vou então, em nome de todo mundo aqui do Castalho Podcast, eu quero agradecer ao Felipe, ao Flávio, ao Renato por ter conversado aqui com a gente por um bom tempo. Eu sinto que eu aprendi muito aqui e não só aprendi um monte de coisa nova, mas também reforçou alguma das coisas que eu também penso e acredito. É sempre bom ter isso, né? Esse tipo de feedback, assim, de ver que as pessoas também estão pensando mais ou menos na mesma linha, assim. Então, para vocês que estão escutando o episódio, por favor, dá uma olhada no show notes depois, a gente vai ter o link de todas essas coisas. Nós vamos também tentar incluir informação do Felipe, do Flávio, do Renato, caso vocês queiram mandar alguma mensagem para eles, alguma pergunta, e manda para eles aí, de repente lá pelo Slack, vamos ver como é que a gente entra em contato com eles. Para todo mundo que está acompanhando, então, muito obrigado e até o próximo episódio. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down.